E agora, nesta noite, eu peço que voltem para aquela passagem da Bíblia que Ralph Bell leu para nós alguns momentos atrás. Ele falou sobre o Consolador, essa palavra vem do grego. Eu não sou um especialista em grego, por favor, não me interprete mal. Eu não estou tentando mostrar o quão ou pouco eu sei o grego, mas significa advogado, aquele que fica ao lado e ajuda. A palavra Consolador, e é isso que o Senhor Jesus está prometendo, bem antes de ter que morrer na cruz. E ressurgir e subir ao céu, que ele enviará um Consolador, alguém para ficar ao nosso lado e ajudar. O apóstolo Paulo escreveu e disse que, no que diz respeito ao Espírito Santo, eu não vos deixaria sem saber. Todos nós estamos a par, nos últimos anos, de um movimento chamado de movimento carismático. Ele não somente está limitado a certas denominações, está em todas as denominações, seja episcopal, seja romana ou em qualquer que seja. Por exemplo, lá no sul da Polônia, de onde o Papa João Paulo II vem, nós organizamos uma cruzada lá. Tem uma grande catedral lá. E tem um movimento carismático no sul da Polônia, perto da fronteira com a Alemanha, e nós sentimos que Deus está agindo naquelas pessoas de uma forma nova. Algumas pessoas interpretam de uma forma e outras de outras formas. E algumas pessoas dizem que nós estamos tendo uma renovação e avivamento em nossas igrejas, entre o nosso povo, e eles chamam de carismático. E outros podem ter certos dons que eles chamam de evidências do movimento carismático e assim por diante. Eu não vou querer levar você a todas estas diferenças, porque eu levaria a noite toda, a semana ou o ano. Porque há diferenças de interpretação, mas acho que vocês entendem o que eu estou tentando dizer. Mas é impossível entender a Bíblia, a vida cristã e a estrutura da igreja sem entender alguma coisa da pessoa e do trabalho do Espírito Santo. Timóteo, um ex-professor de Harvard, estava em um programa de televisão há apenas uns dias atrás e ele disse que ele acredita no uso de drogas como uma rota de conexão com Deus. Bem, a rota é o Espírito Santo, não as drogas. As Escrituras dizem que ele é uma pessoa, ele não é um agente ou uma influência, ele é Deus. E nós nunca devemos nos referir ao Espírito Santo como isso. Existem algumas traduções erradas na versão autorizada, porque naqueles dias, quando o texto foi traduzido, muitas centenas de anos atrás, eles se referiam a certas coisas sobre o Espírito Santo como isso. Porque ele é neutro, mas ele não é algo, mas é alguém. E santo indica que ele é santo nele mesmo, Espírito Santo. Existem alguns pontos na versão autorizada, traduzidas como fantasma, ghost. Naquela época o Espírito Santo era chamado de fantasma, mas não com um sentido de ghost, como nós entendemos hoje, como em um filme de Hollywood em que um fantasma aparece. O Espírito é usado em contraste ao que é carne e matéria. A Bíblia ensina que o Espírito Santo é coigual com Deus Pai e Deus Filho. Há uma trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ninguém pode explicar. É como a história da garotinha que estava na sala de aula, no 3º ou 4º ano, e eles perguntaram: quem pode explicar o que é eletricidade? E uma garotinha levantou a mão, e o professor disse: tudo bem, então, o que é eletricidade? A garotinha pensou por um momento, e ela disse: eu esqueci. O professor disse: isso é muito ruim, porque você era a única pessoa que já soube a resposta. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é onipotente. Onipotente significa todo-poderoso. Miqueias capítulo 3, verso 8 diz: eu estou cheio do poder pelo Espírito do Senhor. A Bíblia diz também que o Espírito está presente em todo lugar, ao mesmo tempo. Aonde posso ir a fim de escapar do teu Espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Disse o salmista em Salmo 139, verso 7. Não há lugar para onde você possa ir e acampar do Espírito Santo. O Espírito Santo está em todo lugar. Esta é a razão quando você tem um sentimento de culpa colocado pelo Espírito Santo muitas vezes. Aquela culpa vai com você, mesmo que você viaje para uma ilha distante, tentando se livrar dele, é o Espírito Santo convencendo você do pecado. Este é um dos motivos pelo qual Cristo foi e se livrou do corpo humano para poder estar em todo lugar ao mesmo tempo. Enquanto ele estivesse no corpo humano, ele só poderia estar em um lugar por vez, mas quando ele foi
e enviou o Espírito Santo não está confinado a um corpo. Ele pode estar no mundo todo ao mesmo tempo. E ele disse, é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o Espírito Santo não virá, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. A Bíblia também ensina que ele tem todo o conhecimento. Escute isso, 1 Coríntios 2,10. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até os planos mais profundos e escondidos de Deus. O Espírito Santo está aqui esta noite examinando o seu cérebro, o seu coração, sua mente, sua alma. No livro do Apocalipse, se fala dele como tendo 7 olhos, que é simbólico. Eu escrevi um livro sobre o Apocalipse chamado Cavalgada se Aproximando, que você pode encontrar nas livrarias. E eu uso aquela expressão sobre o Espírito Santo com 7 olhos, que é um símbolo do Espírito Santo, indicando que nada pode se esconder de suas lentes de busca e perfeito conhecimento. E isto deve nos conduzir a caminhar diariamente com Deus. A Bíblia também diz que ele é eterno. Em Mateus temos a frase, Espírito eterno, ele é coeterno com Deus Pai e Deus Filho. Assim como temos gelo, água e vapor, 3 coisas sendo a mesma, mas que tomam formas diferentes, assim também é o Espírito Santo, como uma maçã, com as sementes, o núcleo e o meio da maçã. 3 coisas, mas que compõem uma. O Espírito Santo é uma parte da Trindade, coigual a Deus Pai e Deus Filho. Ele também é santo e a palavra santo é usada, se referindo ao Espírito Santo, uma centena de vezes no Novo Testamento. Seja santo como eu sou santo, Deus ordena, mas é o Espírito Santo responsável por trazer a santidade divina. E a Bíblia diz que sem santidade nenhum homem pode ver Deus. O que isso significa? Significa que antes de você poder ir para o céu, você precisa ter uma retidão que é igual à de Jesus Cristo. Você diz, mas Billy Graham, eu nunca vou poder ter isso. Não, você não vai. Mas quando Cristo morreu na cruz, ele morreu para dar a você uma função de santidade. Então, no momento em que você recebe Cristo, você é revestido de santidade, de modo que quando Deus olha você, ele não vê mais o seu coração cheio de fraqueza e de pecado, mas ele vê o sangue de Cristo. E você é aceito, porque você está revestido da retidão dele. Você é declarado justo por um ato judicial de Deus, porque ele aceita o sacrifício de Jesus na cruz pelos seus pecados. E isso é algo maravilhoso que devemos saber. Seja santo como eu sou santo. O Espírito Santo testemunha por Jesus Cristo, que é a verdade. Um jovem fala em induzir espiritualmente através de drogas. É como ligar a sua televisão dando chutes. E muita gente faz isso. Eu descobri que funciona às vezes. De modo que esse não é um bom exemplo. Mas existem aqueles que pensam que por causa de drogas, ou algum transe ou hipnotismo, você pode ter a mesma experiência que você tem com o Espírito Santo. Está errado. É falso. Você não pode. Ah, sim. Existe meditação, todo tipo de coisa que pode te deixar alto, mas o que te deixa permanentemente alto vem do Espírito Santo. E ele te deixa alto mesmo nos momentos em que você estiver para baixo. A Bíblia também ensina que onde ele está, há liberdade. O Espírito Santo liberta. Eric Hoffer, líder e filósofo trabalhista que morreu no ano passado, disse: o melhor teste de liberdade está não no que somos livres para fazer, mas no que nós somos para não fazer. A Bíblia diz: agora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito está, há liberdade. Sabe, na pregação eu gosto de ter liberdade, mas isso nada tem relação com poder. Muitas vezes, quando eu não tive liberdade na pregação, teve o poder do Espírito Santo no culto. Então, Deus não vai de acordo com o meu sentimento. Se eu tenho liberdade ou não, ele vai de acordo com o poder do Espírito Santo e responde às orações de muitas pessoas que oraram.
Mas é um sentimento maravilhoso para um pregador ter liberdade. Mas, às vezes, quando o vento sopra e as coisas acontecem, e chove, ou você está cansado ou não se preparou o suficiente, você não tem liberdade. Mas Deus pode usar, inclusive isso, para a sua glória. Há uma diferença entre liberdade e poder. Mas então, o trabalho do Espírito Santo, é disso que eu quero falar nesta noite. Primeiro, a Bíblia diz que ele convence você do seu pecado. Você nunca teria consciência do seu pecado, exceto por duas coisas. A lei de Deus. Você olha a lei de Deus como num espelho. E você se percebe como pecador. Você lê os 10 mandamentos e diz, eu não guardei a todos eles. E se você não guardou todos os mandamentos a vida toda, então você é um pecador. Então todo mundo aqui nesta noite tem que dizer, eu sou um pecador, porque nós quebramos a lei de Deus. A transgressão da lei é pecado, diz a Bíblia. Então todos nós temos que confessar que nós somos pecadores. Então o trabalho do Espírito Santo, ele pega essa experiência, pega aquela lei e a usa para convencer você do pecado. E esse é um ato sobrenatural do Espírito Santo. E quando ele vier, diz Jesus, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele usará as orações de uma mãe. Ele usará talvez alguma experiência trágica, ou talvez ele usará o sermão de um pastor, ou a palavra de um amigo, ou um trecho do Evangelho, ou alguma outra experiência para convencer você da sua necessidade de Cristo. Este é o trabalho do Espírito Santo. E alguns de vocês que estão vendo pela televisão estão sendo convencidos pelo Espírito Santo e precisam de Cristo. O Espírito Santo está tentando encaminhar você para a cruz de Cristo, onde seus pecados podem ser perdoados. E há um endereço na web da sua tela que você pode acessar e encontrar ajuda para fazer o seu compromisso com Cristo, para falar com você sobre qualquer problema em que você possa ter em sua vida. Agora, o Espírito Santo não só convence você, mas te dá uma nova vida. A Bíblia diz que nós estamos mortos no pecado. Você se deu conta de que você é um morto-vivo? Você está morto no caminho para Deus. Sua alma está morta, seu espírito está morto, seu corpo está vivo, mas você está morto. O verdadeiro você está morto. Agora, o que uma pessoa morta precisa? Ela precisa ser transformada em vivo. Esse é o trabalho do Espírito Santo, fazer você vivo. Jesus disse, você tem que nascer de novo. E isso, na verdade, significa nascer de novo pelo céu, nascer pelo Espírito de Deus. Perceba que o homem sem Deus está morto. E a vida de nada significa se o homem não nascer de novo. Do contrário, ele não verá o reino de Deus. Você já nasceu de novo? Isso já aconteceu com você? Surgiu esta expressão, nascer de novo, e as pessoas estão ficando um pouco cansadas com esta expressão, porque as pessoas estão dizendo, eu sou um cristão que nasceu de novo, ele é um cristão renascido, eu não estou certo se isto se tornou uma frase que realmente tem um significado bíblico. No passado, quando o senhor Carter era candidato à presidência, eles o chamavam de cristão renascido. Ele certamente era um cristão que nasceu de novo, mas então eles começaram a usar a expressão nascer de novo para descrever automóveis, e eles tinham um anúncio na televisão dizendo, este é um automóvel que nasceu de novo. Então eles diziam, isto nasceu de novo, aquilo nasceu de novo, e se tornou uma frase usada fora do contexto. Significa nascer do céu. E Jesus disse para um líder religioso, uma pessoa mais religiosa do que a maioria de nós aqui nesta noite, Nicodemos era um professor de teologia e Jesus disse, você precisa nascer de novo. Você pode ser um líder da igreja, mas não estar totalmente seguro se você não nasceu de novo. Nascer de novo, sem Deus você está morto no pecado. Não é pelos nossos méritos, mas de acordo com a graça de Deus que Ele nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Perceba que o Espírito Santo tem que renovar você, tem que fazer você viver. Este é o trabalho do Espírito Santo. Ele também habita. Muitos de nossos jovens estão espiritualmente mortos, vivendo com os prazeres deste mundo. A revista Time falou sobre uma jovem de 19 anos que disse, eu estou cansada.
dos direitos civis, estou cansada da vida, eu queria poder começar a vida de novo. Você pode, minha querida, você pode começar a sua vida de novo, vindo para Cristo. Ele vai te dar uma nova vida, vai te dar uma razão para viver. Ele vai te dar um propósito para viver. Porei o meu espírito dentro de vocês e farei com que obedeçam a minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhes dei. Disse Deus no livro de Ezequiel. E ele habitará em vocês e estará com vocês, disse Jesus no livro de João, capítulo 14. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. O Espírito Santo vem viver dentro de você. E quando você receber a Jesus hoje à noite, o Espírito Santo virá viver dentro de você para ajudá-lo a viver uma vida cristã em você e através de você. O Espírito Santo também batiza. Ele nos batiza no corpo de Cristo. Existem diferentes interpretações em teologia entre teólogos honestos sobre quando isso acontece, como isso acontece, quantas vezes acontece. E eu acredito que as Escrituras ensinam que nós somos batizados ao menos uma vez. Nós somos batizados quando recebemos a Cristo. Nós somos batizados no corpo de Cristo. Você foi batizado no corpo de Cristo? Não é só entrar para uma igreja, é realmente vir para Cristo, tendo-o como mestre, Senhor e Salvador, e ser batizado no seu corpo. Ele também nos fortalece para o serviço da obra dele. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Poder sobrenatural. E eu vou te dizer uma coisa, eu não vou me vangloriar, eu digo com toda a humildade. Eu acredito que minha pregação, e eu não sou um grande pregador, por pregar padrões. Se você pegar um grupo de estudantes teólogos e eles estudarão minhas mensagens, eles não me tomarão como um grande pregador. Mas eu acredito que Deus me deu poder nas pregações e há o poder do Espírito Santo. Quando você vive para Jesus e você o apresenta, há um poder nisso. Há um poder na cruz, há um poder que existe dentro do Evangelho, o poder do Espírito Santo. E então ele produz os frutos do Espírito. Quando você recebe Jesus Cristo e você quer ser uma pessoa de amor, alegria, paz, generosidade, fé, temperança, bondade e autocontrole, isto é produzido pelo Espírito Santo. Estes são atributos do próprio Jesus Cristo. Amor, alegria, paz, generosidade, fé, temperança, bondade e autocontrole, ele tinha tudo isso. Você pode ter tudo isso, mas tem que ser pelo Espírito Santo através de você. Você não pode viver uma vida cristã por você mesmo. Você fracassará totalmente. Tem que ser o Espírito Santo vivendo através de você e produzindo em você. E ele fará isso. Veja, se você ler Romanos capítulo 7, este é um capítulo de derrota. Mas então você pega o capítulo seguinte, Romanos 8, onde o Espírito Santo é mencionado 8 vezes e é um capítulo de vitória. Você pode ter vitória no Espírito Santo. Nós devemos caminhar no Espírito. A Bíblia também ensina que o Espírito Santo abre e fecha portas. E eu vejo a verdade nisso em nosso ministério. Ele abre algumas portas e fecha outras. Uma das grandes tarefas que temos é decidir para qual cidade ir em seguida, porque nós temos convites de muitos lugares no mundo. E para onde devemos ir em seguida? Onde devemos enfatizar? E então nós vemos todos estes computadores, novos canais de televisão, novas formas de comunicação. Nós nos perguntamos como podemos usar tudo isso de forma efetiva para divulgar o Evangelho de Cristo. E é aí que entra o Espírito Santo, liderando, guiando e nos dirigindo, e constantemente nós nos preocupamos. De joelhos, porque o Espírito Santo te ensina na mesma hora o que dizer. E ele vem te ensinar, guiar, abrir e fechar portas, e então ele magnifica e glorifica e exalta o nome de Jesus Cristo. Ele não falará de si mesmo. Se você vê uma pessoa dizendo Espírito Santo, nunca falando de Jesus Cristo, você sabe que esta pessoa não está falando do Espírito Santo. O Espírito Santo exalta o Senhor Jesus Cristo. Ele não vem falar dele mesmo. E então ele nos enche, as Escrituras dizem,
não esteja bêbado de vinho, mas esteja cheio do Espírito. E isto significa estar constantemente cheio do Espírito. Você deve se esvaziar de seus desejos pessoais e errados, de forma a estar cheio do Espírito Santo. E esse é um mandamento: seja cheio do Espírito Santo. Você está cheio do Espírito Santo? Você pode estar, pela fé. Você pode dizer: todos os pecados da minha vida foram perdoados. Eu confessei todos os pecados. Pela fé, eu acredito estar cheio do Espírito Santo. Mas você também pode pecar contra o Espírito Santo, e o pior de todos os pecados é aquele contra o Espírito Santo. Você pode irritar o Espírito Santo. Quando eu leio a Bíblia, quando nós lemos em Salmos, onde frequentemente eles se rebelam, afligem no deserto, a tradução é: desobedeceram e irritaram o Espírito de Deus. Eles se rebelaram e irritaram seu Espírito Santo, que se tornou inimigo deles. Não seria terrível ter o Espírito Santo como seu inimigo porque você o irritou? A palavra usada foi muito irritado. E eu alerto a todos a ter muito cuidado em não irritar o Espírito. Meu espírito não permanecerá para sempre no homem, disse Deus em Gênesis 6:3, nos dias de Noé. E o Espírito Santo se afastou, e a inundação veio, e o mundo foi destruído, exceto por 8 pessoas. Pode-se mentir contra o Espírito Santo. Em Atos 5, não mentiste aos homens, mas a Deus, disse Pedro. Eles fingiram ser o que não eram, eles foram hipócritas. Pode-se tentar o Espírito Santo, porque vocês resolveram tentar o Espírito do Senhor. Atos 5:9. Muitas vezes pecadores dizem: bem, se Deus é Deus, que ele me mate agora. Houve um acampamento há anos atrás em Tampa, na Flórida, e uma pessoa que era ateu, ele disse: ok, se Deus é Deus, eu vou dar 1 minuto para que ele me mate agora. Nada aconteceu. Então um velho irmão da fileira da frente disse: você não pode acabar com a paciência de Deus em 1 minuto. É parecido com a história de uma velha águia que eu escutei que estava parada em um iceberg no rio Niágara. Ela aterrissou lá e estava comendo a carcaça de uma ovelha e, enquanto flutuava, ela chegava cada vez mais perto das cataratas e, enquanto chegava bem perto, alguém gritou: cuidado, águia, você vai cair na catarata! Mas a águia balançava suas asas poderosas como se pensasse: eu posso sair daqui em 1 segundo. Só que, quando chegou bem perto da queda d'água e levantou as asas e tentou voar, ela viu que seus pés estavam congelados no gelo e caiu gritando na queda d'água. Você pode tentar Deus. Não tente o Senhor teu Deus. Você pode esperar muito. Você pode tentar Deus por muito tempo e o dia chegará onde não será mais possível. E então também se pode resistir ao Espírito Santo. Você sempre resistiu ao Espírito Santo, como seus pais fizeram. Existem alguns de vocês nesta noite, sabem que precisam de Cristo, mas têm resistido ao Espírito Santo. Este é um pecado contra o Espírito. Você escuta a voz do Espírito e deliberadamente não faz nada a respeito. É algo perigoso. Quem desobedece à lei de Moisés é condenado sem dó à morte, se for julgado culpado depois de ouvido o testemunho de 2 pessoas, pelo menos. Então, o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus que os purificou? E o que acontecerá com quem insulta o Espírito de Deus que o ama? Imaginem como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer. Resistir ao Espírito Santo. Hoje você terá a oportunidade de receber Cristo no seu coração e ter certeza de seu relacionamento com Ele. A Bíblia diz: porquanto há furor, guarda-te de que, porventura, não sejas levado pela tua suficiência,
nem te desvie a grandeza do resgate. Meu espírito não permanecerá para sempre. Chega uma hora em que você passa de um certo ponto e seu coração se torna tão duro que, mesmo se o Espírito Santo fala com você, você já não pode mais escutar. É a razão pela qual a Bíblia diz: venha para Cristo na juventude, antes que os dias ruins venham. Enquanto seu coração está terno, venha. Sempre que você escutar a voz do Espírito dizendo venha, é melhor você ir imediatamente. Você pode não ter outro momento assim. Aquele que, sendo muitas vezes repreendido, endurece o seu coração, de repente será cortado e sem remédio. Um amigo nosso, nesta manhã, estava dirigindo por uma colina e vinha bem devagar. Sua mulher e filha estavam com ele e um homem não acostumado com aquele lugar e bateu no lado do carro dele. E quando ela chegou no hospital, já estava morta. Nunca imaginou que quando acordasse de manhã, como uma família feliz, ela estaria morta antes do meio-dia. Quão rápido tudo isso acontece! Venha para Cristo enquanto você tem uma chance. Você tem uma chance agora. Aquele que, sendo muitas vezes repreendido, endurece o seu coração, de repente será destruído e sem remédio. Nunca conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos se estaremos vivos amanhã. Você não sabe se estará vivo, se você terá outra chance como esta. Venha enquanto você pode. Você vai votar nesta noite. Cada um de vocês vai dar o seu voto. Hoje é o dia de eleição. Ou você vai votar por Jesus Cristo, ou vai votar pelo diabo. Jesus com você. O Espírito Santo em você. Você pergunta: o que eu tenho que fazer? 3 coisas. Primeiro, você deve se arrepender de seus pecados e o Espírito Santo tem que ajudar você a se arrepender. Então, a segunda coisa é, por fé, receber Jesus Cristo que morreu por você na cruz, por fé, como seu Salvador e Mestre. Então, terceiro, você deve desejar obedecê-lo e a seus ensinamentos. Você deve desejar dizer sim. Você deve desejar entregar a sua vida para Ele, para que Ele seja seu mestre. O piloto do seu avião, você é como um avião indo para o céu. E de uma hora para outra, a bomba vira, a destruição chegará. A menos que você deixe Jesus pilotar. Ele conhece todos os instrumentos. Ele esteve naquele caminho antes. Conhece todo o perigo. Você deve entregar sua vida para Ele. Ele ajudará no seu casamento, como você escutou Johnny e Ken há um momento atrás. Entregue sua vida a Ele, como Mestre, Senhor e Salvador. Se você tiver uma dúvida sobre seu relacionamento com Deus, procure ter certeza, ou você pode ser como aquele pecador que está na igreja e não tem certeza de sua relação com Deus. Tenha certeza, na noite de hoje, eu vou pedir a centenas de vocês o que nós temos visto muitos fazerem em outras noites. Vou pedir que se levantem de seus lugares e venham até esta plataforma de forma simbólica dizendo: eu quero recebê-lo. Diga: eu quero saber que meus pecados estão perdoados e que eu tenho a vida eterna e estou pronto para encontrar Deus. Por que eu peço para você vir? Porque cada pessoa que Jesus encontrou no Novo Testamento, Ele chamou em público. Existe algo importante em vir à frente, como quando eu me casei na frente de testemunhas. Você vem para Cristo na frente de testemunhas e entregue sua vida para Ele. Se existe dúvida no seu coração sobre o seu relacionamento com Deus, venha e se entregue nesta noite. Centenas de vocês. Não resista ao Espírito Santo, não diga não para o Espírito Santo nesta noite. Nós vamos esperar você e falar com você e orar com você e te dar um livro para que você leve para casa e te ajudar na sua vida cristã. É muito importante que você faça isto e que você venha. E depois de vir, você pode voltar e reencontrar os seus amigos, eles irão esperar. Se você veio em um ônibus com um grupo, eles esperarão. Venha e resolva isto nesta noite. Não espere outro minuto, pode não haver outro momento para você. O tempo pode estar se esgotando. Jovens ou velhos, homens ou mulheres,
Católicos, judeus ou protestantes, ou qualquer que seja a sua religião, a porta está aberta para você. Levante e venha, nós esperaremos por você. Venham agora, daqui e de lá. Eu vou pedir às pessoas para que não saiam do culto neste momento sagrado. Perturba muita gente. Venha rápido, Deus está falando com você, levante e venha. Você que assistiu a este programa pela televisão, você pode ver centenas de pessoas fazerem o seu compromisso com Cristo. Movidos, acreditamos pelo Espírito Santo, Deus esteve falando para você. Peço que você acesse o website que você está vendo na tela. Que Deus possa ajudá-lo a fazer o seu compromisso. Tenha certeza e vá para a igreja no próximo domingo. Deus te abençoe. Bem, nesta noite vamos ler o capítulo 12 de Mateus. Mateus capítulo 12. São estas as palavras. Eu preguei 3 sermões diferentes sobre esta passagem durante a semana passada e eu quero pregar mais um esta noite. Então alguns mestres da lei e alguns fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver o Senhor fazer um milagre. Jesus respondeu: Como as pessoas de hoje são más e sem fé, vocês estão me pedindo que façam um milagre, mas o milagre do profeta Jonas é o único sinal que lhe será dado. Porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no fundo da terra. Claro que Jesus estava falando sobre sua ressurreição. Ele estava rebatendo os escribas e os fariseus. Eles estavam querendo um sinal. Jesus disse: Eu sou o sinal. E minha morte, sepultamento e ressurreição serão um sinal para todas as gerações. Que Deus ama o mundo e está desejando entregar seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Mas é interessante para mim que Jesus pegou uma das histórias mais incríveis da Bíblia para usar como uma ilustração. Todos nós já ouvimos piadas sobre Jonas e a baleia. Nós ouvimos professores de ciências que fizeram piada disso e eles disseram: não pode ter havido uma baleia que pudesse engolir um homem e um homem viver 3 dias na barriga de uma baleia. Mas a Bíblia diz que aconteceu. E Jesus disse que aconteceu. E agora, alguns cientistas estão dizendo que é possível acontecer. Bem, a Bíblia realmente não diz que foi uma baleia. Você vai até o livro de Jonas, mais ou menos no meio da Bíblia, um pequeno livro de 4 capítulos que você lê em 5 minutos. Uma das histórias mais dramáticas e emocionantes em toda a Bíblia. O livro diz que Deus preparou um grande peixe para engolir Jonas. Em outras palavras, ele foi preparado por Deus para a ocasião.
Deus preparou um grande peixe. Nós sabemos que já acharam baleias de mais de 30 metros. Nós não sabemos que tipo de peixe era, mas Deus o preparou. E a coisa toda é um milagre do começo ao fim. De fato, o pequeno livro de Jonas é um livro de milagres. Está cheio de milagres. O vento que veio, o peixe que foi preparado, a planta que cresceu, mas o maior milagre de todos foi o maior avivamento na história do mundo, quando uma das maiores cidades de toda a história do mundo se voltou do rei para baixo, para Deus, com arrependimento de seus pecados e com fé em Deus. Bem antes que isso acontecesse, Deus tinha chamado Jonas. Deus disse: Jonas, eu quero que você vá e avise ao povo de Nínive para que se arrependa de seus pecados, porque o julgamento está vindo. Bem, as Escrituras dizem, e Jonas disse, que a palavra do Senhor veio a Jonas. Você sabia que aquela expressão ou expressão similar é encontrada mais de 2.000 vezes no Velho Testamento? Eu acredito que a palavra do Senhor veio até Jonas. Eu não acredito que eles contaram 2.000 mentiras no Velho Testamento. Eu acredito que este livro, a Bíblia, é inspirado por Deus. É o livro de Deus. É a mensagem de Deus para cada geração. A palavra de Deus veio a Jonas. E a palavra de Deus disse: Jonas, levante-se e vá para Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Chega um momento em que Deus não pode suportar mais a maldade e o pecado, e o julgamento deve vir. Este é o perigo nos Estados Unidos hoje. Este é o perigo no mundo hoje. Nossa maldade é tão grande que Deus pode permitir que o julgamento aconteça, a menos que nós, como povo, nos voltemos para Deus. E esta é uma das coisas encorajadoras sobre este avivamento da juventude. Por todos os Estados Unidos, graças a Deus que os jovens estão voltando para Cristo em grande número. A palavra de Deus veio a Jonas. Mas sabia que Jonas não ficou muito contente com isso? Ele não queria ser um grande pregador em Nínive. Não tinha nenhum glamour naquilo. Ele sabia que seria perseguido. Ele sabia que não seria popular. Ele não queria levar uma mensagem de julgamento para Nínive. Então Jonas decidiu que ele iria fugir. Ele iria embora. Ele iria desobedecer a Deus. E a Bíblia diz que Jonas fugiu da presença de Deus. Ele desceu a Jope e comprou um bilhete para Tarsis, porque veja que Tarsis é uma grande cidade resort. E ele pensou com ele mesmo: eu vou lá ficar deitado em uma praia e o Senhor nem saberá onde eu estou. Eu posso fugir disso tudo. E tem sido assim por toda a Bíblia. Adão e Eva pensaram que poderiam fugir de Deus e se esconder no jardim. E se esconder atrás de folhas de figueira, depois que eles se rebelaram contra Deus. Mas Deus veio andando no jardim e disse: Adão, onde você está? A Bíblia diz que você pode fazer sua cama no inferno, mas não pode fugir de Deus. Não há lugar onde você possa fugir de Deus. E então a Bíblia diz que ele desceu até Jope, entrou no navio e foi para a parte de baixo do navio para dormir. O pecado sempre nos leva para baixo. Jonas foi para baixo. E quando você peca e continua no pecado, você vai para baixo. Jonas estava se afundando. Ele estava desobedecendo a Deus, estava se rebelando contra a palavra do Senhor. E ele foi bem para baixo. Essa tragédia na sua vida, esse problema na sua vida, esse desapontamento que quebrou o seu coração, você pensou que fosse uma tragédia, pensou que fosse por acidente. Isso pode ter sido enviado por Deus. Porque veja, se seu coração não é tão importante quanto sua alma e seu espírito, seu coração é temporário e ele vai para o túmulo, mas sua alma, seu espírito vai viver para sempre.
E Deus está interessado em salvar o seu espírito. Em algumas vezes ele permite que o seu espírito sofra para trazer o seu espírito para ele. Jonas pagou o preço. Jonas disse: isso não é problema de ninguém. Se você sai e usa heroína, você diz: isto não é problema de ninguém, só meu. Sim, é sim. E os seus pais? E aquela criança que pode estar por nascer? E as outras pessoas que você está fazendo sofrer? Que estão com o coração partido por causa de seu egoísmo e ganância e seu desejo por fuga? Você diz: se eu tiver relações sexuais não é problema de ninguém, só meu. Mas o que dizer sobre a garota que você faz sofrer? O que dizer sobre a culpa que você carrega? O que dizer sobre a possibilidade de uma doença sexualmente transmissível, que não responde a nenhum medicamento conhecido? O que dizer sobre um filho não legítimo que pode ter nascido? Você fere muitas outras pessoas quando comete pecado. Você não peca sozinho, a Bíblia ensina que não. Até mesmo maconha. Dizem que 39% dos jovens americanos estão agora fumando maconha. Você diz: bem, Billy Graham, não é mais do que fumar um cigarro, não é mais do que tomar uma bebida. Mas sabe o que eles estão começando a descobrir agora? E recebi todo tipo de informação dos mais famosos cientistas. Dr. Peterson falou para os estudantes da Universidade de Winnipeg outro dia. E ele disse: minhas pesquisas estão me convencendo que a maconha produz extenso dano cerebral. E então ele prevê que dentro de 10 anos, a maioria dos hospitais nos Estados Unidos provavelmente estarão cheios de pessoas que usaram maconha 10 anos antes. Até a Jane Fonda, vocês conhecem a Jane Fonda, vocês sabem o que ela representa e no que ela acredita. Ela disse: as pessoas acham que eu sou a saída, elas estão erradas. Eu já fui a favor da maconha, mas agora eu sou contra, ela disse. Você diz que é só da sua conta? É da conta de todo mundo. Fere muita gente quando você usa drogas. Ou sexo antes do casamento, ou uma dessas outras coisas. Jonas disse: eu vou aonde eu quiser e viver do jeito que eu quiser. Está certo, Jonas, você tem esse privilégio, se você estiver pronto para pagar o preço. Mas eu vou te falar uma coisa, o preço é tremendo. E então a Bíblia diz que Jonas foi dormir no barco. O pecado é desse jeito. O pecado é um sedativo. Veja que o pecado é excitante no início, mas depois perde a graça. E depois de um tempo você perde a consciência e a sensibilidade ao pecado e a sua consciência morre. E que coisa terrível é quando sua consciência morre. Quantos de vocês, quando ouviram o evangelho há anos atrás, ficaram com lágrimas nos olhos? O que te deixava desconfortável ou tocava a sua consciência? Agora você escuta a mensagem do evangelho e nem se importa. Você apenas desliga. O que acontece agora é que você está em uma situação perigosa, porque Deus disse com relação a Efraim: Efraim está entregue aos ídolos, deixem-nos só. Não seria terrível se Deus dissesse: deixem-nos só? Não convença-o. Não fale mais nada com ele. Deixe-o ir. Ele só tem mais uns 10 ou 20 anos de vida. Deixe-o ir. 3 vezes no capítulo 1 de Romanos, Deus disse: eu os entrego. Eu os entrego. Eu os entrego. A Bíblia diz que há um sono até a morte. Um sono espiritual, que é produzido por uma prática prolongada de pecado, que mata a consciência, endurece a consciência. Então a Bíblia diz: a palavra de Deus veio a Jonas uma segunda vez. Sabe que há muitos lugares na Bíblia que diz que Deus deu uma segunda chance a um homem, como fez com Jonas, mas Deus deu a Jonas uma segunda chance. A Bíblia avisa: o meu espírito não agirá para sempre no homem. A Bíblia avisa: quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Mas Deus deu a Jonas uma segunda chance. Você se lembra quando Deus falou com você pela primeira vez?
Pode ter sido com sua mãe de joelhos. Pode ter sido através de uma mensagem do Evangelho pela televisão que você ouviu. Pode ter sido através de uma Bíblia que você encontrou em um quarto de hotel. Eu não sei onde foi ou como, mas Deus te falou uma primeira vez. E você quase respondeu, mas não. Para trás, volte para trás. O tempo no seu voo. Faça-me uma criança novamente, só por hoje à noite. Poema de Elizabeth Acres. Não seria maravilhoso se pudesse voltar o relógio e voltar para aqueles momentos em que nos afastamos de Deus quando tivemos uma chance? Nesta noite, Deus permitiu que você viesse a este estádio. E esta é uma hora em que Deus está te dando outra chance. Uma outra oportunidade de fazer o seu compromisso com Ele. O ladrão da cruz estava morrendo. Ele se voltou para Jesus naquele momento em que estava morrendo e ele era um assassino, um ladrão, ele merecia morrer. E ele disse, Senhor, lembra-se de mim. Ele aproveitou sua única chance e naquele momento Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele nem mesmo teve tempo para ser batizado. Ele não teve tempo de ajeitar a sua vida. Ele veio do jeito em que estava, pendurado lá nu, culpado de assassinato, culpado de roubo, culpado de tudo. E tudo o que ele disse foi, Senhor, lembre-se de mim. Tudo que você tem de dizer esta noite é, Senhor, lembre-se de mim. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Bem, Jonas não precisou ouvir a terceira vez, porque a Bíblia diz que Jonas começou a orar dentro da barriga do peixe. E que momento de oração foi aquele? Eu posso te dizer que em poucos minutos ele se formou na faculdade de peixe. A Bíblia diz, falou pois o Senhor ao peixe e ele vomitou a Jonas na terra. E ele foi parar na praia. Ele começou a viagem para Nínive que Deus tinha pedido a ele no início. Veja que a Bíblia diz que ele leva 3 dias para chegar até Nínive. Mas Jonas fez a viagem em um dia. Ele realmente deve ter quebrado o limite da velocidade. Ele obedeceu a Deus bem rápido. Ele teve sua experiência no oceano. Ele teve sua experiência no julgamento. De agora em diante, ele seria um servo obediente do Senhor. Ele foi até Nínive e a Bíblia diz que ele começou a gritar pelas ruas. Arrependa-se, Nínive. Chegou o julgamento. Arrependa-se, arrependa-se. E aconteceu um dos eventos mais estranhos e emocionantes já registrados na Bíblia. O rei. Bem, pense nisso. O rei de uma nação inteira levantou-se do trono, tirou um manto, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e sentou-se sobre cinzas e pediu ao povo para que se arrependesse logo dos seus maus caminhos. Disse, nem mesmo deixe os animais comer ou beber. Vamos mostrar a Deus que nós somos sérios. E a grande e poderosa área metropolitana, tão grande quanto algumas de nossas modernas cidades, se arrependeu. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus mudou de ideia. Quando Deus viu o arrependimento deles, Deus mudou de ideia, ele adiou o julgamento. O julgamento estava prestes a acontecer. Eles se arrependeram. Tem uma coisa que Deus não pode fazer, que é julgar um homem que se arrepende. Ou um homem que está em Jesus Cristo. Porque veja que a palavra arrependimento significa mudança. Mudar a direção da sua vida, mudar o padrão da sua vida, mudar tudo na sua vida. Porque veja que Jesus Cristo provoca uma agitação. Ele vem agitar. Você não será o mesmo de novo quando encontrá-lo. Você será diferente. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo quando você vem para Cristo. Esta é a razão pela qual Jesus disse: é melhor você sentar e fazer as contas antes de vir para mim. Você não pode apenas vir para mim e dizer, eu estou aqui, Senhor. O Senhor está com sorte em me ter. Você tem que vir com arrependimento. Você tem que dizer, Senhor, eu pequei, eu desobedeci o Senhor. Eu me rebelei contra o Senhor. Senhor, eu venho pela fé para receber o seu Filho Jesus Cristo no meu coração. E toda Nínive se arrependeu e voltou para Deus. E eles nunca encararam o julgamento naquela geração.
Bem, se você ler o livro de Naum, que vem a seguir, você verá que uns 100 anos mais tarde, eles se esqueceram do avivamento, se esqueceram do arrependimento e o julgamento de Deus caiu sobre eles. E foi tão grande. O julgamento sobre Nínive foi tão grande 100 anos depois que os arqueólogos não puderam encontrá-la até pouco tempo atrás. Deus a apagou do mapa. Porque Nínive se arrependeu uma vez, mas depois eles se arrependeram do arrependimento. Foram os filhos deles. Houve um tempo em que tivemos uma geração de pessoas de Deus nos Estados Unidos. Mas os filhos e os netos seguiram seu próprio caminho. E na época de Nínive, eles nem mesmo puderam achar a cidade. Quando Deus foi sobre eles, ele permitiu que os babilônios entrassem e destruíssem a cidade, como nenhuma outra foi destruída antes na história, como um julgamento. Vocês acham que Deus mudou? Vocês acham que Deus disse: tudo bem, Dallas e Fort Worth, vocês são meus animais de estimação? Vocês acham que Deus está dizendo para os americanos: vocês são meus animais de estimação, meus favoritos, eu vou poupá-los, mas o resto do mundo terá que ser julgado, mas eu vou poupá-los porque vocês escreveram na moeda de vocês? Nós confiamos em Deus. E isso se a Suprema Corte não retirar a frase da moeda até o final da mensagem. Mas eu acho que eu vejo sinais nos arbustos de amoreira agora. Acho que eu escuto o sopro da brisa nos Estados Unidos. Eu acho que os jovens americanos começam a dizer: nós queremos algo mais do que o materialismo. Nós queremos algo mais do que o sexo e drogas. Nós queremos Deus. Então nós começamos a ler histórias de jovens voltando aos milhares para Jesus Cristo. Você já encontrou Cristo? Ele vive em seu coração? Você diz: mas Billy Graham, como eu encontro Cristo? Veja, a Cruzada do Campus para Cristo virá para Dallas, no estádio de Cotton Bowl, em julho do próximo ano, chamada de Explo 72. Esperamos que eles possam reunir 100 mil estudantes e todos os tipos de pessoas para estudar as Escrituras e orar e cantar juntos. E eles têm o que chamam de as 4 leis espirituais. A primeira delas é: Deus te ama e tem um plano para a sua vida. Como isso é verdadeiro? Deus te ama. Não me importa o pecado que você cometeu, não faz nenhuma diferença o quão longe você foi para fugir de Deus. Ele te ama. Os olhos de Deus estão sobre você, ele te vê. Ele vê você naquele apartamento humilde em Nova York. Ele te vê naquele bar em Los Angeles. Ele vê que você está tentando correr e fugir, mas ele te ama. E ele tem um plano para a sua vida, mas só se você voltar para ele e se arrepender. E talvez Deus tenha permitido este vazio, esta desilusão e estes problemas virem até você para tentar fazer você voltar para ele. Então a segunda lei espiritual é: você é um pecador. Você tem que admitir, confessar, reconhecer e dizer: Senhor, eu pequei, perdoa-me, eu estou disposto a me afastar do meu pecado. Então você tem que receber a Jesus Cristo por fé. É um ato de fé. Você não pode vir para Cristo somente com a parte intelectual. Você tem que vir com a sua parte intelectual, com as suas emoções e com a sua vontade. Sua personalidade inteira tem que vir para Cristo e recebê-lo como seu Senhor, Salvador e seu Mestre. Veja que ele morreu na cruz por você. Ele morreu no seu lugar. E Deus está dizendo através daquela morte: eu te amo e estou fornecendo um sacrifício para você. Eu estou fornecendo uma compensação pelos seus pecados. Cristo derramou o seu sangue naquela cruz por um propósito. Aquele sangue se tornou uma fonte de limpeza, onde todos nós podemos encontrar um lugar para lavar os nossos pecados. Claro que o sangue é um símbolo da vida, a vida que foi dada por você. Agora você tem que receber pela fé. Deus está oferecendo misericórdia, perdão e absolvição. Então você tem que desejar obedecê-lo. Isso significa voltar para a sua escola, voltar para os seus negócios, voltar para o seu sindicato, para a sua fazenda e voltar para os seus amigos.
e tomar a sua posição por Jesus Cristo, não importe o que custar. Eu vou pedir a centenas de vocês para fazerem isto nesta noite. Durante esses poucos dias que passaram, nós vimos milhares de pessoas virem até aqui para dizer sim para Jesus Cristo. E eu vou pedir para você fazer o mesmo nesta noite. Eu vou pedir para centenas e talvez milhares de pessoas para que levantem de seus assentos agora e digam nesta noite: eu quero Cristo no meu coração. E eu vou pedir para você vir e ficar diante desta plataforma. E quando você vier aqui, quando todos vierem, eu vou dar uma palavra para você. Vou orar com você, eu vou te dar um livro meu, um conselheiro dará uma palavra para você. Então você poderá voltar e se ajuntar aos seus amigos. Se você veio com amigos ou em um ônibus, eles esperarão. Tem bastante tempo. Eu sei que a tentação será de sair, mas este é um momento sagrado. E eu vou pedir para aqueles de vocês com os quais Deus está falando agora que venham. Alguns de vocês têm fugido de Deus por muito tempo. Você pode ser católico, protestante ou judeu. Você pode não ter histórico religioso algum, ou você pode ser o diácono de uma igreja batista. Eu não sei quem é você. Mas você precisa de Cristo, você precisa de arrependimento, de uma mudança em sua vida. E eu vou pedir para que se levante e venha agora mesmo, juntos com estes muitos que vieram durante estas semanas que passaram. Você pode estar no coral, levante-se e venha. Por que eu peço para você vir à frente? Cada pessoa que Jesus chamou no Novo Testamento, ele chamou em público. Há uma razão. Ele disse: se alguém afirmar publicamente que é meu, então o Filho do Homem também afirmará diante dos anjos de Deus que essa pessoa é dele. Levante-se e venha agora mesmo. O coro cantará enquanto você vem. Rápido, centenas de vocês, de todos os lugares, e fiquem aqui na frente, em silêncio e reverência. Pode ver que centenas de pessoas estão vindo à frente, de todos os lugares deste grande estádio do Texas, para dizer sim para Jesus Cristo. Você pode fazer este mesmo compromisso agora mesmo, na sua casa, onde quer que você esteja assistindo. Você pode dizer: sim, Senhor Jesus, eu quero recebê-lo no meu coração. E Ele vai te receber. Que Deus possa te ajudar a fazer este compromisso. E faça planos de ir à igreja no próximo domingo. Deus te abençoe e boa noite. Em 2 dos 3 últimos anos, os Oscars atribuídos em Hollywood aos melhores filmes do ano foram filmes britânicos. E trata-se de 2 homens, um chamado Eric Liddell e o outro Gandhi, que tiveram a força e a coragem sob pressão para dizer não. Não a si mesmos para se disciplinarem. E esta noite quero tomar como meu texto 1 Coríntios capítulo 10, começando com o versículo 12. Portanto, aquele que pensa que está firme, tenha cuidado para que não caia. Não há tentação, ouça isto, nenhuma tentação que você já enfrentou, mas aquela que é comum
ao homem. Todos os outros enfrentam a mesma tentação em algum momento de suas vidas. Mas Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado acima daquilo que você é capaz de suportar, mas com a tentação abrirá um caminho para escapar. Em outras palavras, toda tentação que você enfrenta, há uma maneira de escapar. Deus fornece isso se você conhece a Cristo. Agora, há muitas histórias na Bíblia sobre jovens que disseram não e mudaram a história. O primeiro que gostaria de mencionar, aquele da qual você provavelmente nunca ouviu falar, o nome dela é Vasti. Ela era a rainha da Pérsia, a esposa de Xerxes, que reinou desde a Índia até a Etiópia. Pense em todo o petróleo que ele tinha e provavelmente não sabia disso. Um dos monarcas mais ricos que já existiu. E ele deu uma grande festa que durou muitos dias e no final, em sua espécie de estupro, embriaguez, ele ordenou que sua esposa Vasti viesse e executasse uma dança lúdica diante de todos os seus convidados. E ela surpreendeu todo o mundo de líderes que se reuniram ao recusar-se. Ela disse não. Não irei expor meu corpo àqueles homens maliciosos. Ele enviou uma segunda mensagem e a ameaça era que ela não seria mais rainha. Ela perderia e abriria mão de seu luxo material e de toda a sua fama. Mas ela enviou a mesma mensagem de volta. Não. E ela mudou a história, porque foi deposta como rainha. Ela está perdida na história, mas por causa dela, Esther tornou-se rainha e o povo judeu foi salvo. E até hoje o povo judeu celebra um grande feriado porque uma mulher disse não e abriu a porta para a salvação do povo judeu. Porque havia um homem como Hitler, que era o primeiro-ministro do país. Ele estava determinado a destruir e matar os judeus. Agora, a Bíblia tem muito a dizer sobre sensualidade, lascívia e luxúria. A palavra lascívia significa a tendência de incitar desejos lascivos. Sexualidade significa o apelo planejado aos sentidos físicos para a gratificação pessoal. A Bíblia diz para se abster da luxúria carnal, isso é sensualidade, que guerreia contra a alma. Eles estão em guerra contra a sua alma e o seu espírito. E a Bíblia diz, abstenha-se deles, mantenha-se afastado deles. E então a Bíblia usa outra palavra, réprobo. Agora, essas são as pessoas totalmente carentes, suas consciências estão mortas ou cauterizadas, elas não podem ser mais bênção, elas perderam a capacidade do discernimento entre o bem e o mal. Em Romanos 1:28 diz, e mesmo que eles não gostassem de reter Deus em seu conhecimento, Deus os entregou a uma mente reprovável para fazerem coisas que não são certas. Deus desistiu deles e disse, vá em frente. Tenha toda a lascívia e todo o sexo e sexualidade que você quiser. Não vou incomodá-lo. Ainda não. Mas tenha certeza de que seus pecados irão descobrir você e você permanecerá no julgamento. E Paulo escreveu ao jovem Timóteo e disse, esses também resistem à verdade, homens de mentes corruptas, reprovados quanto à fé. Em outras palavras, eles rejeitaram a Cristo por tanto tempo que sua consciência está morta e cauterizada e seus corações ficam duros. E mesmo que o Espírito de Deus fale, eles não podem ouvir. Essa é a razão pela qual é importante vir a Cristo enquanto você é jovem e é importante vir a Cristo agora. Se o Espírito de Deus estiver sussurrando para você, entregue sua vida a Cristo. Porque pode chegar um momento em que sua consciência estará morta e você não consegue mais ouvir Deus falar. Vasti disse que não. Agora, Vasti, você vai perder seu trono, você vai perder suas riquezas, você pode perder sua vida. Ela disse que a resposta ainda é não.
Qual é a sua resposta esta noite para as coisas que são erradas? Para a mentira, para a luxúria, para a ganância, para o preconceito racial? O que é? Você disciplinará seu corpo? Você permanecerá fiel às condições de Cristo e ao que a Bíblia ensina? Ou desistirá e seguirá pela estrada larga que leva à destruição? Ou você passará pela porta estreita e seguir o caminho estreito que leva à vida eterna? Qual será? Você tem uma escolha esta noite. Deus nunca forçará seus pontos de vista sobre você. E então outro jovem se chamava Daniel. E as Escrituras dizem que Daniel propôs em seu coração não se contaminar com a porção da carne do rei, nem com o vinho que bebeu. Agora Daniel era um jovem com um propósito. Ele havia sido capturado em Jerusalém. Ele foi capturado e levado por 2.500 quilômetros através do fértil crescente até a Babilônia, a 24 quilômetros de casa, 2.400 quilômetros de casa agora. Nada de aviões, nada de automóveis, dias e semanas de viagem. Mas ele estava determinado a servir a Deus mais de 12 ou 15 anos de idade. E Nabucodonosor, o grande rei, levou cativos de Jerusalém para a Babilônia e ordenou que esses jovens, em não há mácula, que são bem favorecidos e hábeis em línguas, fossem ensinados e criados em sua corte para que ele pudesse usá-los. Ele queria usar esses jovens porque sabia que eles tinham um dom especial. E durante o período de treinamento, eles trouxeram os melhores vinhos e as melhores comidas e toda a vida tranquila que você poderia imaginar na corte de Nabucodonosor. Mas Daniel disse: não quero o vinho do rei. E não quero os melhores alimentos. Quero dormir no chão, não no colchão de penas. Quero levar uma vida muito simples e autodisciplinada. Quão diferente daqueles que mal podem esperar até poder sair de casa e viver ao máximo, mas não Daniel. Daniel estava longe de casa e ninguém saberia se ele fez alguma dessas coisas. Ninguém saberia se ele tivesse uma menina e dormisse com ela. Se ele se embriagasse com o vinho do rei, ninguém saberia lá em Jerusalém. Ele poderia ter ganhado popularidade se fosse indulgente, mas esse não, precoce em sua juventude, o preparou para o grande não, quando foi primeiro-ministro da Babilônia e foi jogado na cova dos leões, porque não comprometeria sua fé em Deus. Nós nos contaminamos comendo demais, bebendo muito álcool, usando drogas, gastando muito tempo assistindo televisão ou indo ao cinema. Em Lucas, Jesus disse no capítulo 21, e cuidai-vos de vós mesmos, para que em nenhum momento seus corações fiquem sobrecarregados de fartura, e a embriaguez e os cuidados desta vida, para que esse dia chegue até você de surpresa. O apóstolo Paulo disse: não faça as provisões de carne para satisfazer as suas concupiscências. Pedro disse: pois em tempos passados andávamos em lascívia e concupiscências, e em excesso de vinhos, orgias, banquetes e toda sorte de coisas más. A Bíblia diz que devemos disciplinar as nossas mentes, devemos disciplinar os nossos corpos, devemos disciplinar nossos corações pela fé em Cristo. E então havia outro jovem chamado José, e ele foi vendido ao Egito por seus irmãos, se tornou escravo de um homem chamado Potifar. E Potifar tinha uma esposa muito bonita. Agora José era forte e bonito. E em Gênesis capítulo 39, se você quiser ler a história, conta a história da tentação de José. A esposa de Potifar se apaixonou por José, porque José se tornou o chefe de toda a família e administrou os assuntos de seu senhor. E ela via aquele jovem bonito e viril andando pela casa e pelos jardins e em todos os negócios todos os dias, e ela o desejou. Ela disse: venha e deite-se comigo. Ele disse: não posso desobedecer ao meu mestre, que me confiou tudo isso para me deitar com sua esposa.
e não posso pecar contra Deus, o Deus de meus pais. Agora ele estava longe de casa no Egito, quem saberia? Mas ele disse não. E quando ele disse não, na última vez que fugiu dela, quando ela o agarrou e deixou o casaco para trás e começou a gritar e a chamar os outros e disse que ele tentou a estrupar, o que não era verdade, mas ela disse e o mestre de Potifar mandou jogá-lo na prisão. E muitos de vocês conhecem a história, como ele esteve na prisão e como, através de uma série de circunstâncias, ele também se tornou o primeiro-ministro do Egito e governou o Egito sob o faraó. Deus o observou e o promoveu, porque ele tinha a força de Deus que lhe deu para dizer não. A força que Deus lhe deu para dizer não. Agora, sexo não é pecado. O sexo foi dado por Deus para propagar a raça humana e para desfrutar dentro dos limites de certas regras que Deus estabeleceu no matrimônio. E as marcas de um cristão são o autocontrole e a autodisciplina. E Paulo escreveu a Timóteo e disse: mantenha-se puro. Como você pode permanecer puro em um mundo como o que vivemos? Como você pode permanecer puro e olhar as bancas? Como você pode permanecer puro e assistir aos filmes? Como você pode permanecer puro com todas as tentações que lhe são lançadas? Você não pode. De jeito nenhum. Exceto um. Se Cristo estiver em seu coração, ele lhe dará a força e o poder, porque nenhuma tentação tão forte virá até você. Mas ele fornecerá uma maneira de escapar. Entregue sua vida a Cristo esta noite e deixe-o assumir o controle de sua vida, sua mente, seu corpo e até mesmo seu sexo. Deixe que ele seja o Senhor de sua vida sexual. Depois havia outro jovem chamado Moisés. Muitas vezes pensamos em Moisés como um homem velho e barbudo, mas foi na juventude que ele tomou as decisões que o levaram à grandeza. Porque a Escritura diz que pela fé Moisés, quando chegou à idade talvez 17 ou 18 anos, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Escolhendo, ele teve que escolher antes de sofrer aflições com o povo de Deus, do que desfrutar dos prazeres do pecado por um período. Agora observem que ele estava no Egito, filho da filha do Faraó, herdeiro do trono do Egito, possivelmente para ser o próximo Faraó. Mas ele fez uma escolha, porque sabia que o seu povo, o antigo Israel, era escravo dos egípcios. E ele teve que fazer uma escolha no auge da sua glória, no auge de tudo o que lhe foi oferecido. E ele disse não ao Faraó. Não serei seu filho, escolherei sofrer e morrer com o meu povo e servir ao Deus vivo e verdadeiro. E foi exatamente isso que ele fez. E sabemos que Moisés hoje é um dos grandes homens de toda a história. Ele disse, em vez de desfrutar dos prazeres do pecado por um período, agora há uma diferença entre prazer e alegria. Aquele que ama os prazeres será um homem pobre, diz a Bíblia. E a Bíblia diz sobre um homem: eu dei meu coração para conhecer a loucura, o prazer e a loucura. Mas isso causou o aborrecimento do espírito. Mas ele que vive em prazer está morto enquanto ele vive. Amantes dos prazeres mais do que amantes de Deus. A Bíblia diz que há pessoas que amam mais o prazer do que amam a Deus. E quanto a você? Você ama a Deus mais do que ao prazer pecaminoso? Não estou falando de esportes e de todas essas coisas maravilhosas que temos. Estou falando sobre prazer pecaminoso. Agora, a alegria é produzida pelo Espírito Santo e existem centenas de escrituras que falam sobre alegria. Você pode ter alegria quando não tem prazer, porque a alegria é profunda. O anjo disse a Maria naquela primeira noite de Natal: não temas, porque eis que trago boas novas de grande alegria, que serão para todos os povos.
E mesmo no sofrimento, quando você vem a Cristo, Deus não tira o sofrimento e não tira os problemas e as dificuldades de sua vida de jeito nenhum. Ele não promete que se você estiver desempregado, ele vai conseguir um emprego para você amanhã de manhã, se você aceitar a Cristo esta noite. Ele promete que dará graça, força e alegria em tudo isso. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, disse ele, e quando vos separarem da companhia deles, e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem, regozijai-vos naquele dia e pule de alegria. Ele disse que quando você vier até mim e tiver problemas e tribulações e as pessoas até te odiarem, ele disse, pule de alegria, pois eis que sua recompensa é grande no céu. Pois da mesma maneira foram seus pais e os profetas. Todos os que vivem piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição, diz a Bíblia. Haverá sofrimento. Jesus disse, se você não estiver disposto a tomar a cruz e negar a si mesmo, você não pode ser meu seguidor. Moisés escolheu a alegria de seguir a Deus em vez dos prazeres do Egito. O que você está seguindo? Qual é a sua escolha esta noite? E então, o último é Jesus. Jesus foi tentado em todos os pontos, assim como nós, ainda estando sem pecado. Agora, você quer me dizer que Jesus foi tentado a mentir? Sim. Que Jesus foi tentado à luxúria? Sim. Que Jesus foi tentado a ir com alguma mulher? Sim. Que Jesus foi tentado a roubar? Sim. Ele foi tentado em todos os pontos, assim como nós, mas sem pecado. Como ele venceu a tentação? A Bíblia diz no 4º capítulo de Mateus e em muitos outros lugares, mas vou apenas considerar esse, o diabo veio até ele quando ele estava com fome, cansado e com sede, e disse, se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Observe que ele tentou colocar dúvidas na mente de Jesus sobre quem ele era. Veja, Jesus era o Filho de Deus. Ele era o Filho de Deus nascido de uma virgem, que foi ressuscitado dentre os mortos pelo poder de Deus, e está vivo hoje. Mas o diabo colocou uma dúvida em sua mente, ele estava fraco, ele estava cansado, ele estava com fome. Agora, era um homem. Ele enfrentou o diabo não como o Filho de Deus, ele o encarava como homem e sempre respondia citando as Escrituras. É por isso que queremos que você memorize as Escrituras. O homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus disse que há algo mais importante do que comida, sexo e coisas materiais. É a sua vida espiritual. E então ele disse, se tu és o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, porque está escrito, ele dará aos seus anjos ordens a teu respeito, e nas suas mãos eles te sustentarão. E Jesus disse novamente, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E então o diabo levou-o a um alto monte e mostrou-lhe todo o futuro do mundo, todos os reinos que ainda estavam por vir, e ele lhe disse, se você se ajoelhar diante de mim e prostrado me adorarás, eu lhe darei todos os reinos da terra, de agora em diante. Mas Jesus disse, entenda essas coisas, Satanás, tu adorarás o Senhor teu Deus e somente a ele adorarás. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o ajudaram. Observe como Jesus encontrou o diabo e a tentação. Primeiro, ele citou as Escrituras. Segundo, ele foi cheio do Espírito Santo. E terceiro, ele estava na vontade de Deus. Você está disposto a dizer não às tentações do tentador? Você está? Pense nisso. E você está disposto a dizer sim às reivindicações de Cristo? Que ele é o Filho de Deus e que você deseja que ele entre em seu coração e perdoe seus pecados e você quer saber disso? Ou eu sei que muitos de vocês foram batizados e recebidos. A maioria de vocês talvez seja membro de alguma igreja, ou esteja identificado como uma igreja, ou talvez vá à igreja 2 ou 3 vezes por ano. Não sei se você vai ou não, mas tenho certeza de que muitos de vocês fazem isso. Mas não tenho certeza.
Você não poderia ficar aqui esta noite e dizer: eu sei que meus pecados estão perdoados, eu sei que estou indo para o céu. Deus está disposto a perdoar todo o seu passado esta noite por causa da cruz. Deus está disposto a dizer: eu te perdoo, porque Ele te ama. E Deus está interessado em você como se você fosse a única pessoa em todo o mundo. E você pode recebê-lo esta noite. Você diz: o que eu tenho que fazer? Você tem que primeiro estar disposto a se arrepender de seu pecado. Esse foi o primeiro sermão que Jesus pregou, foi arrependimento. E a palavra arrependimento significa mudar, mudar de ideia, mudar seu modo de viver, deixar Cristo vir e ajudá-lo a mudar. Você está disposto a fazer isso? Você não pode mudar a si mesmo, mas Ele o ajudará a mudar. Mudar não significa que você se torna perfeito. Significa que você dá a meia volta e começa uma nova direção e Ele está lá com você para ajudá-lo enquanto você vive dia após dia para Cristo. Você falhará e cometerá erros. Você não será perfeito, mas Cristo estará com você se você estiver disposto a se arrepender. Diga a Deus esta noite: eu pequei, me arrependo e estou disposto a mudar. E então a segunda coisa é, pela fé, o receber. Observe que Cliff disse há pouco: você não pode pensar do seu jeito até o fim. Há certas coisas nas quais você pode pensar, mas há muitas coisas que no começo você não consegue. Você vem como uma criança e diz: Senhor, eu não entendo tudo, mas eu te recebo em meu coração esta noite pela fé. Porque pela fé você é salvo, por meio da fé e não de obras, para que ninguém se glorie. Pois pela graça você é salvo. E então a terceira coisa, você está disposto a sair daqui esta noite dizendo: vou segui-lo e servi-lo da melhor maneira que puder. Você sabe, em nossa reunião em Bistrol, há algumas semanas, havia um garoto de 17 anos e ele teve uma aula de direção naquela noite e pediu ao seu instrutor para deixá-lo em Ashton Gate, o estádio. E naquela grande multidão ele localizou sua família, que havia recebido ingressos para aquela noite, e a convite ele e sua irmã fizeram o que vou pedir que vocês façam. Eles avançaram e ficaram em frente à plataforma, para indicar que estavam entregando suas vidas a Cristo. Uma semana depois, este jovem, de 17 anos, foi morto, depois que um túnel de areia desabou sobre ele na praia. Você provavelmente leu sobre isso no jornal. Ele disse sim a Cristo sem nunca sonhar que dentro de poucos dias estaria no céu e que o veremos no céu. Você sabe, se isso acontecesse com você hoje à noite, para onde você iria? Pode ter certeza, antes de sair daqui, vou pedir que você saia do seu lugar agora mesmo. Centenas, talvez milhares de vocês vêm e ficam neste campo em silêncio e reverência, dizendo: vindo, quero me arrepender dos meus pecados. Quero receber Cristo em meu coração, quero saber que meus pecados estão perdoados, quero saber que vou para o céu e quero esta nova vida. Jesus morreu publicamente por você, nu, sangrando e morrendo, na frente daquela multidão por você. Certo de que você pode vir a este lindo campo esta noite e se declarar por Cristo. Não só os jovens, você pode ter 70 ou 80 anos e Deus falou com você esta noite: levante-se e venha. Nós vamos esperar por você. Esta noite, enquanto você observa milhares de pessoas saindo das arquibancadas aqui no estádio para virem à plataforma, para indicar seu desejo de entregar seu coração e vida a Jesus Cristo, então o Espírito de Deus está falando com você. Talvez você queira falar com alguém agora, um conselheiro, está pronto para conversar com você sobre sua necessidade, sobre seu problema espiritual. Ligue para o número que está na sua tela. Se a linha estiver ocupada, aguarde alguns instantes e ligue novamente. Os conselheiros estarão esperando para atender sua ligação. Entregue sua vida a Cristo esta noite e tome a decisão que essas pessoas estão tomando, essas centenas de pessoas. Vimos mais de 3.000 pessoas todas as noites desta semana indo a este campo para assumirem seu compromisso com Cristo. Você se junta a eles onde você está e assume esse compromisso com Ele. Deus o ajude a tomar essa decisão esta noite. E não se esqueça de ir à igreja no próximo domingo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra poderosa. Talvez você chegou até aqui
e ouviu esta palavra e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém. Agora, esta noite, quero que você abra comigo no versículo 11 de Judas. Judas é um livrinho escondido no final da Bíblia. E há apenas alguns versículos, e esta é apenas uma frase de um versículo. E aqui está o que diz: Ai deles, pois eles seguiram o caminho de Caim. Ai deles, pois eles seguiram o caminho de Caim. Essa é uma expressão estranha, o caminho de Caim. E ainda assim, quando pego a Bíblia, encontro uma coisa interessante, que existem apenas dois modos de vida em toda a Bíblia. Um é o caminho de Caim e o outro é o caminho de seu irmão Abel. Abel foi aceito por Deus e Caim foi rejeitado por Deus. Então, existe o caminho de Abel e existe o caminho de Caim. E esta noite quero falar sobre estes dois irmãos, porque foram os primeiros filhos na história da raça humana. Deus criou Adão e Eva e eles tiveram dois filhos, seus dois primeiros filhos, Caim e Abel. E encontramos irmãos em toda a Bíblia, como Jacó e Esaú, Moisés e Arão, Absalão e Amon, Tiago e João, Pedro e André, José e seus irmãos. E no quarto capítulo de Gênesis você encontrará a história, a fascinante, desafiadora e emocionante e trágica história de Caim e Abel. Veja, eles foram os primeiros filhos a nascer, eles foram os primeiros agricultores, eles realizaram a primeira cerimônia religiosa e eles tiveram a primeira briga e o primeiro ato de violência que já foi feito neste planeta. Foi feito por Caim contra seu irmão, quando ele matou seu irmão num excesso de raiva, por causa de ciúme e inveja. Mas Adão e Eva devem ter ficado entusiasmados quando esses meninos apareceram, porque Eva disse: consegui um homem do Senhor. Veja, Adão e Eva tinham acabado de passar por uma experiência terrível. Eles se rebelaram contra Deus no Jardim do Éden. Agora, no Jardim do Éden, onde moravam, eles nunca foram a uma guerra. Não havia exércitos, não havia polícia. Eles não precisavam deles. Não havia prisões, não havia pobreza, não havia sofrimento. E era um mundo maravilhoso para se viver. E eles se rebelaram contra Deus. E Deus os expulsou do paraíso. Expulsou-os do Jardim do Éden. E diz uma coisa muito interessante no final do terceiro capítulo de Gênesis: para que não tocassem na árvore da vida. Por quê? Se o homem tivesse comido da árvore da vida, ele teria vivido para sempre em seus pecados. Nesse sentido, a morte é uma bênção para a raça humana. Suponha que Hitler vivesse para sempre. Suponha que pessoas como Stanley e Eichmann vivessem para sempre e atormentassem a raça humana. Mas uma geração passa e outra vem. Está constantemente mudando e mudando. Deus os expulsou para que não comessem da árvore da vida e vivessem para sempre em seus pecados. Mas Deus também prometeu, antes de expulsá-los, Deus prometeu que um dia ele enviaria um redentor. E ele ilustrou isso saindo e matando alguns animais e derramando sangue e vestindo Adão e Eva com peles. E Deus estava ensinando que a única maneira de nos aproximarmos dele no futuro para sempre, seria pelo caminho do sangue.
E é por isso que você pega a Bíblia e encontra tanto sangue. Alguém disse que o cristianismo é uma religião sangrenta, e é. O sangue de Jesus Cristo, a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão. E toda vez que você vai à igreja e toma a ceia do Senhor, você pega o copo de suco ou de vinho, é um símbolo do sangue que foi derramado naquela cruz por você. E sem o derramamento desse sangue não há remissão dos pecados. Agora Caim nasceu com instintos pecaminosos. Porque você vê que herdamos o instinto de pecar de nossos pais. Davi disse, em pecado minha mãe me concebeu. Isaías disse, todos nós nos desgarramos como ovelhas. Lemos em nosso jornal na semana passada como eles agora estão pintando latas de lixo e sacos de lixo com cores psicodélicas e eles ficaram lindos. Eu vi alguns deles, mas por dentro ainda é lixo. Agora você está todo arrumado esta noite. A maioria das pessoas, quando vai a uma reunião religiosa ou igreja, dá o seu melhor. Você pode vir de uma área assolada pela pobreza, você pode não receber apenas cerca de $10.000 por ano. Você pode estar em extrema pobreza e você pode estar sofrendo nesta bela parte da grama azul de Kentucky. Mas por dentro, o ciúme, o orgulho, a luxúria, a idolatria, todos os pecados dos quais a humanidade é culpada estão escondidos dentro do seu próprio coração. Você sabe, Jesus disse aos fariseus de seus dias que eles eram sepulcros caiados, mas por dentro eram ossos podres de morte. Não admira que os fariseus não gostassem dele. Ele o chamou de todos os tipos de nome. Você leu no capítulo 23 de Mateus, ele disse que por fora você está linda ou lindo, você está bem, você é religioso, parece que você vai para o céu, mas posso ver dentro do seu coração, vejo seu orgulho, vejo sua luxúria, vejo sua hipocrisia. E Deus conhece todas as coisas secretas, e Deus olha para dentro de você, e ele diz a você, Senhor Batista, Senhor Metodista, Senhor Assembleiano, ou quem quer que você seja, eu vejo você e o que vejo indica que seu coração está cheio de rebelião. Você precisa de perdão. Você precisa ser purificado pelo sangue de Jesus. Agora, quando Caim nasceu, Eva, eu acho, pensou que o nascimento de Caim era para, de alguma forma, um presente de Deus que cancelaria seus pecados. Ela pensou que talvez Caim fosse o Messias que já havia sido prometido. Ela disse, meu filho vem de Deus. Você sabe, há evidências em todos os lugares de que todos nós gostaríamos de cancelar nosso passado e nossos pecados. Gostaríamos de entrar em contato com Deus de alguma forma, mas se rejeitamos o caminho de Deus e seguimos o caminho de Caim, como Caim rejeitou a Deus, a que recorreremos? Nos voltaremos para as estrelas? Recorreremos a qualquer coisa que nos livre dessa culpa e nos dê algum propósito e significado em nossas vidas, sobre o porquê de existirmos. E Eva pensou que talvez Caim fosse ajudá-la, seu filho. Mas Caim nasceu num mundo com enormes vantagens. Nunca houve uma guerra. Não havia ódio nem ciúme. Sem pobreza. Ele tinha tudo que uma pessoa poderia desejar. Ninguém nunca foi morto. Ninguém nunca foi assassinado. Ninguém nunca roubou nada. Era um mundo maravilhoso. E Caim também era religioso. Ele e seu irmão eram religiosos. Mas isso não o satisfez de alguma forma. Caim decidiu rejeitar o caminho de Deus. Caim decidiu seguir o seu próprio caminho e existem apenas dois modos de vida, o caminho de Caim e o caminho de Abel. Ambos eram religiosos e vieram adorar a Deus, mas vieram de forma diferente. Deus disse, sem derramamento de sangue não há perdão.
Então Abel trouxe um sacrifício de sangue. Foi feio, estava sujo. Por que Deus escolheu o sangue? Você já pensou sobre isso? Muitos de nós sentimos repulsa ao ver sangue, odiamos ver isso. Nossos pecados são feios, nossos pecados são sujos, e toda vez que vemos sangue, isso nos lembra de nossos pecados que são feios diante de Deus e causarão julgamento. Mas Caim não trouxe sangue. Ele disse: é muito sujo, é muito feio, vou trazer as melhores frutas que tiver, vou trazer os melhores vegetais que tenho, como oferta a Deus. Mas a Bíblia diz: é melhor obedecer do que sacrificar. A Bíblia diz: somente pelo sangue. Dizemos que podemos chegar lá de outra maneira. Nós descobrimos nosso próprio caminho. Você sabe, muitas pessoas acreditam em Jesus hoje. Elas estão aceitando Jesus como um herói revolucionário. Muitas pessoas estão cantando sobre Jesus, escrevendo sobre Jesus. Tudo bem, espero que continuem assim. Mas tenha certeza de quem Jesus é. Ele é mais do que apenas uma estrela. Jesus é o Filho do Deus vivo. E quando ele morreu na cruz, ele nunca ficou lá. Ele ressuscitou dos mortos. Ele está vivo. E quando ele derramou seu sangue, aquele sangue significava algo, significava que Deus agora era capaz de perdoar todos os seus pecados. Significava que Deus agora era capaz de transformar você e escrever seu nome no livro do céu, porque Jesus Cristo morreu naquela cruz. Deus agora pode permanecer justo e ser o justificador do pecador. Veja, se assim posso dizer com reverência, Deus enfrentou um dilema. Deus disse: o salário do pecado é a morte. Você tem que morrer. Você está sob a sentença de morte. Como pode Deus vir e simplesmente perdoar e acabar com isso? O júri diz que um homem como Charles Manson é culpado. Mas suponha que o juiz dissesse: vamos deixar Charles voltar. Ele tem todas aquelas namoradas e todas essas responsabilidades e as outras coisas, vamos simplesmente esquecer tudo isso. Isso não seria justiça. Suponha que Deus diria isso para você. Você é culpado, eu sou culpado. Quebramos as leis de Deus, todos nós. Deus não pode vir e dizer: vamos esquecer isso, a menos que alguém pague a pena de morte. Estamos sob sentença de morte. Bem, alguém pagou a pena de morte, por mim e por você. Jesus Cristo na cruz pagou a pena de morte. Derramou seu sangue. E agora Deus pode dizer: eu te perdoo, a dívida está paga. É assim que Deus nos ama. Isso é o que é o Evangelho. A palavra Evangelho significa boas novas. E a boa notícia para toda a raça humana. Negra, branca, amarela, vermelha, seja você quem for. Qualquer que seja a sua posição social, o seu status educacional, Deus está dizendo: eu te amo, eu te perdoo. Esse é o Evangelho. E não me importa quais são os seus pecados, não me importa quão ruins eles sejam, quão negros eles sejam, quão sujos eles sejam. Deus diz: eu te perdoo, eu te amo, e provei isso entregando meu filho na cruz. Esse é o caminho de Abel. Agora o caminho de Caim é dizer a Deus: não, eu quero ir para o céu, quero ser salvo, mas vou seguir meu próprio caminho. Eu não vou seguir seu caminho, Deus. Eu não gosto do caminho do sangue, não gosto de seguir o caminho da cruz. Não quero morrer para mim mesmo. Não quero desistir de tudo que amo, de todos esses meus desejos e paixões. Eles podem estar errados, mas, Senhor, quero mantê-los. Vou seguir meu próprio caminho, de alguma forma chegarei lá. Não, você não vai. Só há um caminho para o céu, uma porta. É o caminho da cruz. E sem a cruz não há salvação, de acordo com a Bíblia. Então eles trouxeram seus sacrifícios a Deus,
E você sabe, estamos fazendo a mesma coisa. Vamos à igreja, tentamos viver uma vida boa e moral, pagamos nossas contas, fazemos o melhor que podemos e achamos que isso será bom o suficiente. Não, tem que chegar um momento em que você deve nascer de novo. Tem que chegar um momento em que você será convertido. E observe, a Escritura diz em Hebreus 11:4, que Abel tomou sua decisão por Deus pela fé. Abel não entendeu isso. Você não precisa ser um teólogo para chegar a esse ponto. Jesus Cristo, você não precisa entender muito sobre o Evangelho ou a Bíblia quando você vem a Cristo. Venha com o pouco conhecimento que você tem. Você sabe que é um pecador, sua consciência lhe diz isso. Você sabe que Cristo é o Salvador. Isso é tudo que você precisa saber. Apenas venha e receba-o pela fé. Diz, pela fé, Abel ofereceu um sacrifício a Deus. Veja, Caim não veio pela fé. Ele veio por meio de suas próprias obras, de sua própria bondade e de suas próprias ideias, escolheu seu próprio caminho. E Deus disse, não, Caim, você foi rejeitado. Mas ele aceitou Abel, e Abel com certeza está no céu. E um dia o veremos. Agora, o que aconteceu? Caim ficou com ciúmes. Ele ficou com raiva. E um dia, quando eles estavam no campo, ele pegou uma pedra, bateu na cabeça do irmão e o matou. Assassinato. A primeira violência. O primeiro assassinato. A primeira guerra na história da raça humana. E continua desde então. E isso sempre continuará, até que Jesus volte e estabeleça seu reino. Porque veja você, a guerra vem do coração humano. A Bíblia diz de onde vêm as guerras entre vós. Elas não vêm da sua própria luxúria, daquela guerra em seus próprios seres. As guerras mundiais que travam neste século são apenas extensões das guerras dos nossos corações. Há muitas guerras acontecendo no mundo neste momento. Além da do Vietnã, o homem é um animal guerreiro. Ele continuará a lutar e a matar. Há guerras acontecendo na cidade deste país neste momento e nas ruas rurais. Pessoas sendo assassinadas a centenas todos os meses. Pessoas sendo mortas nas rodovias por motoristas bêbados e motoristas sob efeito de drogas. Brigas e brigas nos lares entre maridos e esposas, filhos e pais. Guerra, guerra, guerra! Somos um povo guerreiro. E o primeiro ato de violência foi cometido por Caim, por causa do ciúme. Veja, tudo começou em seu coração. Ele provavelmente pensou nisso por muito tempo. Ele tinha ciúmes do irmão. E esse ciúme deu vazão até que finalmente terminou em assassinato. E Deus apareceu um dia e avisou Caim. Ele disse, Caim, você sabe, o pecado está à porta. Mesmo antes de ele cometer aquele assassinato, Deus salvou seu coração e Deus viu o que ele estava pensando. E Deus disse, Caim, cuidado, o pecado está em seu coração. Ele se agacha como um tigre, se agacha como um leão pronto para saltar. Já ouvi pessoas se levantarem e dizerem, bem, se eu tivesse em determinado lugar, eu não faria uma coisa dessas. Você não sabe o que faria. Dependendo do evento, das circunstâncias, você pode fazer isso. Todos nós temos a tendência à luxúria e ao ódio, e a ter ciúme e orgulho em nossos corações. Não sabemos o que faríamos. Somos todos rebeldes contra Deus. E sob determinadas circunstâncias, com um tipo certo de tentação, podemos fazer qualquer coisa, ou com um tipo de certa pressão, podemos fazer qualquer coisa. E Caim foi avisado por Deus. E Deus avisou você na Bíblia que você é capaz de qualquer pecado. E cada pessoa nesta audiência, nesta noite, quebrou os 10 mandamentos. E a Bíblia diz que se você quebrou um, você é culpado de todos. E depois da morte de Abel e depois do assassinato ter ocorrido, e Caim provavelmente o enterrou para tentar esconder a evidência. Deus disse, Caim, onde está seu irmão Abel? E Caim disse, não sei, sou o guardião do meu irmão? E então Deus disse uma coisa interessante. Ele disse, a voz do sangue do teu irmão clama da terra.
A Bíblia diz que seus pecados estão escritos. Deus disse: Caim, você pecou. Eu tenho que julgá-lo. E Deus o julgou. Deus disse: um fugitivo e vagabundo serás na terra. E Caim disse: meu castigo é maior do que posso suportar. E pelo resto de seus dias, Caim suportou esse castigo. Porque aquele ato violento em que ele matou seu irmão, com ciúmes dele, odiou e depois matou. Entregue sua vida a Cristo e você poderá enfrentar a realidade. Você não precisa de uma droga, de um comprimido ou de um copo para enfrentar a realidade da vida ou as circunstâncias, ou os problemas, as provações pelas quais está passando. Deixe Cristo entrar e assumir o controle de sua vida e lance todos os seus fardos sobre ele, pois ele cuida de você. A Bíblia diz que o Senhor marcou Caim, e Caim saiu da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Observe, ele estava perto do paraíso, mas a 1 milhão de milhas dele. Billy Sunday disse uma vez: é preferível estar a 30 centímetros do inferno e ir embora, do que estar a 1 milhão de milhas fora do inferno e seguir em direção a ele. Alguns de vocês estão perto do reino de Deus, mas poderiam muito bem estar a 1 milhão de quilômetros de distância, porque ainda estão na direção errada. Você está indo na direção de Caim, religioso, mas você ainda não experimentou Cristo por si mesmo. Outros de vocês estão caminhando em direção ao céu e ao reino de Deus, tropeçando, vacilando, falhando talvez, mas o seu é o caminho de Abel. Você veio pelo caminho da cruz e você está dizendo: Senhor Jesus, seja meu Senhor e seja meu Salvador e seja meu Cristo. Esses dois jovens, Caim e Abel, tipificam todos os jovens que estão no mundo hoje. E você, meu irmão, você assumiu seu compromisso e sua decisão com Jesus? Você confiou nele? Você diz: bem, Billy Graham, o que eu tenho que fazer? Você tem que se arrepender de seus pecados, e isso significa que você tem que estar disposto a desistir de seus pecados e seu modo de viver. E em segundo lugar, você tem que ter uma fé simples e infantil. Observe, eu disse infantil. Jesus disse que você tem que se tornar como uma criança. Agora, há muitos professores aqui esta noite. Você pode ter um PhD em ciências, filosofia ou psicologia, ou alguma outra disciplina, mas você tem que se tornar uma criança intelectual e espiritualmente. E se você tem que dizer: Senhor, eu não entendo isso, este é um reino que eu não entendo, mas eu venho pela fé, tem que ser a fé de uma criança, como a fé de uma criança em seu pai ou mãe. E então você tem que dizer: eu estou disposto a segui-lo, a entendê-lo, não importa o que custe, não importa a que custo. Jovem, pai, mãe, quem quer que você seja que está aqui esta noite, vou pedir-lhe que se levante de seu assento. Centenas de vocês, como centenas de pessoas, vieram a cada culto. E venham e fiquem na frente desta plataforma e dizer ao ouvir: eu recebo Cristo, quero seguir o caminho de Abel, quero que meu passado seja perdoado, quero saber que estou indo para o céu. Vou pedir para você se levantar e vir agora mesmo. E depois que você vier, vou lhe dar uma palavra, vou fazer uma oração por você, vou lhe dar um livro e você pode voltar e se juntar aos seus amigos. Se você estiver com amigos ou parentes, eles esperarão. Se você veio de ônibus, eles esperarão. Alguns de vocês que estão na galeria levarão 1 ou 2 minutos para virem, mas se levante-se, vem agora mesmo. Centenas de vocês, apenas levante-se de todos os lugares e venham ficar aqui em silêncio. O coral vai cantar Justo Eu Sou. Você pode estar no coral e Deus falou com você esta noite. Há uma voz que lhe diz que você deve vir, a voz do Espírito de Deus. E você pode nunca ter outro momento como esse. Levante-se e venha.
Você que está assistindo pela televisão, de um bar, de uma casa, de um saguão, de um hotel, pode ver que centenas de pessoas estão vindo aqui no campo da Universidade de Kentucky para assumir seu compromisso com Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Eles querem seguir o caminho de Abel. Vou pedir que você assuma o mesmo compromisso onde você está. Você pode fazer isso mesmo agora, na tranquilidade de onde você está. Você pode dizer sim a Jesus Cristo. Ele entrará em seu coração. Que Deus o ajude a tomar essa decisão e esse compromisso. Deus o abençoe. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra poderosa. Talvez você chegou até aqui e ouviu esta palavra e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém. Na Bíblia, há um relato que desejo compartilhar. O relato que menciono fala de um jovem muito rico que veio até Jesus. Jesus saía a ensinar e pregar com seus 12 discípulos. E o homem se aproximou apressado e disse: "O que devo fazer para alcançar a vida eterna?" Não no sentido de ser imortal no paraíso, ele se referia à vida atual, mas também a vida eterna. E é isso que muitos se perguntam. Existe uma música que diz: "Estou parado em uma encruzilhada e não deixo de pensar qual ponte devo cruzar e por qual não devo passar." E assim vocês se sentem. Chegaram a uma encruzilhada. Tem que decidir qual caminho tomar. Jesus disse: há 2 caminhos na vida. Um caminho estreito que nos leva à vida eterna e há outro caminho largo que nos leva à perdição. E disse: a grande maioria toma o caminho largo e no final são julgados e acabam no inferno. Talvez por isso tenha vindo a esta reunião, não só pela música, nem só pelos seus amigos, nem para escutar a minha outra pessoa. Vieram porque no profundo do seu ser há um lugar vazio que nem sequer entendeu. Não estão seguros do propósito de suas vidas. Não sabem com quem se casar, nem qual tipo de moça ou rapaz desejam. Tudo isso está no futuro. O homem que veio a Jesus era jovem, quase adolescente, e como vocês, desejava compreender seu destino, o significado e o propósito da sua vida. Sabia como lidar com os outros e, em vez de perguntar, já que era rico, em vez de perguntar quanto custava, ele se perguntou se precisava ou desejava. A Bíblia diz que ele estava procurando. Apesar de sua juventude e fortuna, ele buscava algo que nunca encontrava. E como muitos de vocês, é algo que não entendem muito bem, mas que lhes falta em sua vida. Sentem um vazio e não estão seguros sobre o que fazer a respeito. Talvez venham de um lar cristão, ou talvez venham de um lugar não cristão. Talvez vão à igreja, ou talvez não, mas no fundo de vocês existe algo que ainda não puderam encontrar e que desejam, embora não saibam o que é. Este jovem estava buscando a vida eterna, não somente uma existência, mas sim uma vida. O que os seus amigos estão procurando? Eles sabem o que estão à procura? Vocês buscam algo. Talvez você tenha um carro,
tudo vá bem nos estudos, num colégio, numa universidade, tem namorado ou namorada, mas no fundo da alma se perguntam se não existe outra coisa que ainda não encontraram. Este jovem buscava o seu propósito. Qual propósito tem minha vida? E quanto a você, qual o seu propósito? Muitos dos que nos escutam se sentem sozinhos, ou talvez desorientados ou ansiosos. Não sabem qual a causa e não sabem como mudar isso. Vocês vieram ao lugar certo, a um lugar onde aprenderão sobre Jesus, e Jesus os guiará pelo caminho correto. Existe como um vazio, um abatimento, como uma culpa. E já não adianta as drogas nem as diversões para esconder os problemas. O mundo oferece uma ideologia que o salve. Escutaram na televisão que podem te ajudar. Mas nada aconteceu. É que você foi ao lugar errado. É preciso entregar-se a Jesus. Jesus veio, viveu e fez muitos milagres. Mas esse não era o seu propósito principal. Ajudou aos pobres, também curou aleijados, doentes e ressuscitou os mortos. Mas esse não era o seu propósito. Seu propósito era ir para a cruz e morrer na cruz. Muitos de vocês são católicos, outros são evangélicos, outros não são de nenhuma religião, mas já viram imagens da cruz. Já viram crucifixos. E foi nesse lugar onde Jesus foi crucificado por vocês. Tomou os seus pecados e os meus pecados. E a Bíblia diz, todos temos pecado. O que é pecado? Pecado é violar a lei moral de Deus, violar os 10 mandamentos. A Bíblia diz, quem quebra um mandamento quebra todos, e eu os quebrei. E sou um pecador. A Bíblia diz, o resultado do pecado é a morte. Morte eterna é terminar no inferno. É isso que eu mereço. Eu pequei, violei a lei de Deus. Que necessito fazer? A Bíblia indica que devo me arrepender. O primeiro sermão de Jesus fala sobre o arrependimento. Que significa isso? Significa dar a volta, transformar sua mente, mudar a direção em que vamos. E ele disse, se você vier à minha cruz, pela fé, eu perdoei todos os seus pecados. Eu te justificarei como se nunca houvesse pecado. Tudo fica apagado no seu passado. Já não se falará mais no assunto, nem sequer Deus se lembrará dos seus pecados. Já imaginou? É o que a Bíblia diz. Deus não pode se lembrar de suas faltas e pecados. O jovem falou com a pessoa certa, disse o que devo fazer para ter a vida eterna. Foi até a pessoa que entende os problemas, as dificuldades, as tentações que enfrentamos. Entende nossa dor, alegria, fracassos, dificuldades. Ele morreu na cruz, mas a Bíblia diz que ressuscitou e que é o Cristo vivo. Esta noite ele vence o pecado, o inferno e a morte. O jovem veio com urgência até Jesus, correu até Jesus, e é possível que alguns de vocês hoje corram até Jesus e mudem suas vidas. O rapaz chegou em um bom momento, pois ainda era jovem. A Bíblia diz que com a idade o coração se endurece, se torna duro e mais duro. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, diz a Bíblia.
Muitos servos de Deus iniciaram suas vidas de fé quando eram jovens. José era jovem quando se tornou o primeiro-ministro do Egito e um dos grandes homens da Bíblia. Moisés era muito jovem quando rejeitou o trono do Egito. Era herdeiro do trono do império mais poderoso do mundo e ele quis identificar-se com o povo de Deus que era escravo.